Bom dia a todos e a todas. É uma alegria enorme, uma satisfação estar aqui com vocês nesta atividade importantíssima da Semana Social, do Serviço Social. E também é um desafio. Agradecer o convite aqui do Giovanni. Giovanni, a gente não se conhecia, eu acho. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Cumprimentar aqui meu grande amigo e companheiro Mauro, o Rodrigo, e enfim, gente, o que nos foi então nos colocado como desafio, né, Mauro, é dialogar com vocês um pouco, nesses 30, 40 minutos, sobre a nossa visão, sobre o nosso olhar enquanto cada um de nós aqui, lutadores e lutadoras do povo brasileiro, cada um lutando na sua trincheira mais específica. No meu caso, o centro da minha luta, da minha intervenção política, da minha militância, desde há muito tempo, é no movimento dos trabalhadores do SNCR, do MST. Então, eu espero que a gente possa trazer elementos para contribuir no debate que vocês estão fazendo, no desafio que vocês estão se colocando nessa semana especificamente, que é muito importante. Parabenizo por essa iniciativa em nome do nosso movimento. E é muito emblemático que o tema, que o serviço social promova um debate, uma semana sobre a questão social do nosso país. Tanto se fala no social, né, pessoal? O social eu acho que essa coisa do social no nosso querido Brasil, e não só no Brasil, a nível mundial, foi um tanto banalizado. Vocês não acham? Todo mundo fala no social. Fala com qualquer político, seja da esquerda, da direita, da extrema-direita, sei lá o que, tudo é o social. Até na justiça social eles falam bastante. Então, social, sustentabilidade, são temas hoje, palavras-chave, que o sistema capitalista, que o modelo atual, tem se apropriado de uma forma bastante preocupante. E aquele social, que é o lado do ser humano, da pessoa, o ser humano, o ser social, o nosso sentido de ser e de sermos nesta sociedade, ele está bastante complicado. Concorda comigo? Então hoje em dia está uma misturança de tanta coisa, os conceitos, as perspectivas, que é uma conjuntura, então, que nós temos analisado como sendo uma conjuntura difícil, uma conjuntura complexa, complicada, porque as relações sociais, em que pese as aparências, em que pese melhorias e avanços importantes que nós conquistamos na sociedade brasileira, diga-se de passagem, através das lutas sociais, das grandes lutas históricas do nosso país, do nosso povo, ao longo dos vários momentos históricos, mas em especial no final dos anos 70, início, né, e dos anos 80, nós fomos protagonistas, o povo brasileiro, os trabalhadores, as trabalhadoras, a juventude, os estudantes, as mais diversas categorias sociais que compõem a classe trabalhadora do nosso país. A gente conseguiu edificar grandes lutas, grandes feitos históricos, ou não, que resultou inclusive na Constituição de 1988, que não estou aqui para dizer que a Constituição de 1988 é beleza pura, é dos nossos sonhos e tal, mas ela foi um resultado daquele processo de acúmulo de força que a gente edificou no final dos anos 70
e principalmente ali nos anos 80, que resultou em questões fundamentais que a nossa luta, que a luta dos trabalhadores, que a luta do povo brasileiro conseguiu colocar lá. E vocês sabem, né? Na parte dos direitos sociais, quantas coisas, quantos direitos, quantas questões fundamentais essa luta social, essa luta de massa, aquele momento conjuntural de efervescência, de participação social, de participação popular, de politização do nosso povo conseguiu inscrever. Entre o que vai para o papel no nosso país e depois, e a relação com o que se coloca em prática depois, como diz o ditado, né? São loucos os 500. E além do mais, só para ficar um pouquinho nisso aí que eu falei da nossa dita Constituição, que os políticos costumam dizer, né? A lei maior do país, é verdade que de lá para cá, várias questões estruturais, fundamentais, que a classe trabalhadora, que o povo em luta conseguiu colocar na Constituição, já foram retiradas. A burguesia, o capital estrangeiro, capital financeiro, as transnacionais, as forças do grande capital, aqui de dentro e de fora para dentro, conseguiram retirar capítulos quase que inteiros dessa nossa Constituição, como o capítulo da ordem econômica, né, que foi quase todo ele alterado para pior. Bom dia. Tudo bem? Então, esse resgate. Então, para a gente ficar um pouco também não endeusando Constituição, lei nenhuma, mas percebendo, né? Eu quis trazer aqui só para dar um exemplo, que em momentos de ascenso, em momentos de efervescência, em momentos de grandes lutas de massa, o povo consegue avançar. A nossa classe consegue avançar. E naquele período também foi importantíssimo, porque a gente conseguiu construir instrumentos da classe trabalhadora muito importantes. Um deles é o nosso movimento, o próprio Partido dos Trabalhadores, a ECA, a Central dos Trabalhadores, vários outros movimentos. Então, esse momento de efervescência, de ascenso das lutas de massa no país, a participação da juventude, dos trabalhadores do campo, da cidade, nas mais diversas formas, foi um momento extremamente rico. Isso foi até nos anos 90, por ali. Dos anos 90 para cá, de 89, mas dos anos 90 para cá, na nossa análise do movimento, as classes dominantes, a burguesia brasileira associada com o capital estrangeiro, internacional, principalmente o capital financeiro, eles passaram a nos impor importantes derrotas. Então a gente, na esquerda, né, a gente tem, não sei você, mas a gente tem dificuldade de discutir as derrotas e de admitir e analisar as derrotas. E eu vinha para essa atividade pensando um pouco nisso aí, porque nós temos levado cada paulada ultimamente, cada revés na nossa luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil, que vocês não fazem ideia. De um lado, e de outro lado, o avanço de um modelo extremamente perverso, extremamente cruel, insustentável, antissocial, anti tudo nesse país, e que está sendo considerado aí por muita gente, inclusive do nosso governo, como sendo a grande salvação do Brasil, que agora eles botaram o apelido de agronegócio. Só para esclarecer, agronegócio sempre existiu. Negócios da agricultura, negócios da agropecuária e a relação desses negócios com os outros setores da economia sempre houve. Sempre houve, então não é uma novidade o agronegócio. A novidade é o casamento que se formou entre os proprietários de terra no Brasil, os grandes proprietários de terra, chamados latifundiários, com as transnacionais que envolvem tudo, que hoje essas transnacionais ou multinacionais, mas mais do que multinacionais, transnacionais como
Água Séria, Cargill, Nestlé, são umas 10 ou 12 grandes monopólios, grandes conglomerados, poderosíssimos, pessoal. Eles têm mais força. Uma empresa dessa tem mais força sozinha ela do que certos e vários países importantes do mundo. O seu poderio de dinheiro, de capital econômico e de influência sobre o Estado, sobre os governos, sobre as classes políticas pelo mundo afora. Então, além disso, as transacionais, falei, o capital financeiro, então, os bancos, o sistema financeiro entrou forte nisso aí, e o Estado brasileiro. Então formou-se um casamento perfeito, uma obra satânica, né, que resultou, que se colocam como os anjinhos, os salvadores, né, inclusive agora dos pequenos agricultores, a questão do Código Florestal. O discurso deles não é que eles querem avançar mais sobre a Amazônia, os recursos naturais em geral, destruir tudo em nome do lucro, mas não é destruir. Eles não dizem destruir, eles dizem que querem o progresso, o desenvolvimento, e falam que então eles estão fazendo isso. Esse Código Florestal é para defender os coitadinhos dos pequenos agricultores. Claro que isso é uma grande falácia. O objetivo disso é ampliar ainda mais a fronteira agrícola com a monocultura da soja, da cana, não sei do que, o que é algo que às vezes vocês da cidade, o pessoal não se dá conta. Que essa questão, então esse casamento aí que se formou, essa união dessas classes burguesas, poderosas, anula, não é que anular não anula porque nós ainda existimos. Estamos perdendo aí, feito louco, mas estamos sobrevivendo e perdendo, lutando pela terra e pela reforma agrária do Brasil. Mas bloqueia a reforma agrária, trunca a reforma agrária, paralisa a reforma agrária. Então isso que eu queria que vocês entendessem. Na minha parte, vou usar um pouco para clarear essa parte no final, vocês entenderem o que tem a ver esse debate de modelo de agricultura, agronegócio, reforma agrária, com o serviço social, com a questão urbana, com a questão da cidade, com nós, pessoas, seres humanos, de carne e osso e sentimento, que todos somos. O que tem a ver? Vocês vão entender que tem tudo a ver. Que tem tudo e mais um pouco ainda, né? Então, analisar, então, na reforma agrária, na luta que nós estamos metidos, que é o nosso centro de atuação do movimento, a luta para conquistar uma verdadeira reforma agrária no Brasil, a luta para construir um outro modelo de agricultura, uma agricultura com gente, uma agricultura com povo, uma agricultura que garanta soberania alimentar, segurança alimentar, uma agricultura diversificada, uma agricultura que respeita o meio ambiente, a natureza, que leva ao desenvolvimento para o campo, mas respeitando os recursos naturais, os biomas, os ecossistemas. E isso só é possível, companheiros e companheiras, com a agricultura familiar camponesa. A agricultura, entre aspas, do agronegócio, não pode fazer isso. Ela de forma alguma consegue, porque ela é baseada na concentração da terra, na concentração das tecnologias, na concentração do comércio, é baseada na monocultura. Então você vê que onde é soja, onde é milho, onde é cana, onde é eucalipto, onde é pinos, o famoso deserto governo, que nós na via campesina apelidamos isso aí. Isso aí não combina com a biodiversidade, estou entendendo? As outras formas de vida não sobrevivem ali, não tem como, vai virando deserto, vai acabar com as águas, acaba com os outros animais, com as outras espécies, os outros tipos de planta, não tem como. Você vai pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, e não só no nosso estado, nas regiões mais planas do nosso estado de Santa Catarina também, é só o que você vê. Então, e é uma agricultura, é um modelo de agricultura que não tem gente, que não tem povo, você não vê comunidades, você não vê nada, só vê aquilo. É uma monocultura que chega a cansar os olhos da gente, chega a dar, como diz o caboclo, uma embatalhada nos olhos do cabra, né? De ver tanta, chega a dar um pé.
inclusive tem provas de mais acidentes nessas rodovias, está dando mais acidentes do que em outros lugares, porque não tem uma diversidade para a pessoa ver do ponto de vista paisagístico. Ninguém é de ferro, o cara não aguenta, dorme no volante e vai para o mato, como aconteceu com o motorista do Egito que nós perdemos esses dias, né, em novembro, nosso grande camarada Egito, nosso irmão, que presta nesse momento uma homenagem a ele aqui. E só nós sabemos a perda que nós fizemos nela. Então, analisar então, e perceber nesse período dos anos 90 para cá, as derrotas que nós temos acumulado, faz parte também do aprendizado na luta de classe, na luta dos trabalhadores. E não tem sido fácil. Não tem sido fácil porque é um rolo compressor. É um rolo compressor. É as leis, é tudo fechado. Eles blindaram essa nhaca, esse tal de agronegócio que a gente não consegue, não conseguimos furar. Você não consegue furar. E bate. E agora estamos com uma leitura aqui, então, que a única maneira de vencer, ou de resistir esse momento e preparar novos passos para o futuro, é a gente fazer uma grande aliança. Fazer não, nós já temos essa aliança. É aperfeiçoar, melhorar a nossa relação, a nossa aliança com o meio urbano, com os estudantes, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com o povo da cidade, com o movimento sindical, movimentos sociais, universidade. Então, é muito digno, é muito importante esse encontro que vocês estão promovendo esses dias. É muito importante. Então, esse é um aspecto que eu queria trazer presente, pessoal. Dos 80 até 90, a gente foi no ascenso, dos anos 90 para cá. Eu também quero reconhecer aqui o que houve de bom, o que houve de conquista para o nosso povo brother, das cidades, das políticas sociais e tal. Nós reconhecemos. Nós não somos daqueles que achamos que isso aí é pouca coisa, porque é migalha, que é uma porcariazinha qualquer. Geração de emprego, novas oportunidades na área da educação, na área social. Falamos por nós do Movimento Sem Terra. Nós do movimento reconhecemos esses pequenos avanços. Porque a gente não é reconhecer por reconhecer, é que a gente está vendo que na sociedade muitas pessoas que não tinham oportunidade, que não tinham vez nem voz, estão tendo uma melhor condição de vida. Estão sentindo esse momento. Então, claro que a gente reconhece essa parte. É óbvio, questão de inteligência mínima, a gente reconhecer que também tem avanços significativos para o povo. Mas em contraposição, o lado do capital, aí é onde pega a coisa. O lado do grande capital, das grandes corporações, os bancos, por exemplo, né? Eles continuam tendo as maiores taxas de lucro. Inclusive o nosso querido Banco do Brasil, que eu já estou bastante em dúvida se é nosso mesmo, né? A gente sempre acha que essas coisas é nossa, né? Ou não é verdade? Bom, pessoal, a gente sempre pensa e sonha e batalha e acha que é nosso. Banco do Brasil, Petrobras, Cachorro Nome, isso e aquilo, Universidade Federal, essa e outras. A gente sempre acha que isso é tudo nosso. E em certo sentido, é nosso, patrimônio do povo, é público, mas na prática não é nosso. Quem se apropria, esse é o ponto que a gente quer discutir, é nosso, devemos defender. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Universidade Pública, outras empresas estatais que temos que criar, os órgãos que têm a função de realizar e executar e implementar a reforma agrária no Brasil. A gente batalha para fortalecer esses órgãos, não para sucatear, que se sucatear fica pior. Mas o ponto é que quem está mais se apropriando, mais tirando proveito, tendo a boa, não somos nós, os trabalhadores, os trabalhadores do povo. Teve melhorias? Teve. Reconhecemos melhorias. Aplaudimos muitas delas. No nosso caso, tem alguns programas do governo federal, para o caso da agricultura familiar, que conhece a reforma agrária, que são bem importantes para nós, mas que agora os bichos velhos já estão querendo estar. Sempre aparece
um burocrata, um dia de reticência, né? Adivinharam o que eu ia dizer para ele? Lá do gabinete, né? Por ordem, não sei o quê. Quando tem uma coisa mais ou menos boa, vem um lazarento querendo estragar. Querendo botar não sei quem, para estragar aquilo que o pouco, às vezes, que tem, que está funcionando bem. Então, nós, do movimento Sem Terra, a nossa direção, a nossa militância mais destacada e na base também, a gente faz esse trabalho de politização, de conscientização, de trabalho de base, de luta, de organizar a produção e tal. Nós temos essa leitura. A gente defende o que é nosso. Temos que defender e aprimorar a nossa defesa e a nossa participação no controle desses órgãos, desses instrumentos, entendeu? Que se diz em público e tal. Mas a gente não é bobo, a gente não é tolo, a gente não é otário, a gente percebe que tem muita gente que não construiu nada, que não ajudou a construir nada nesses anos de luta. Nada, aliás, eram nossos inimigos, eram nossos, nos combatiam nas ruas, nos perseguiam, nos criminalizavam e nos criminalizam ainda e estão levando a melhor. Aí é o nosso inconformismo, aí é a nossa crítica, aí é a nossa divergência em relação a esse Estado que está aí, e a quem está, a nossa crítica também a quem está no comando do Estado. Não que a gente tenha uma política de fora, coisa assim e tal, não é a nossa visão do movimento, mas de crítica, de pressão, de cobrança, de fazer ver que nós estamos enxergando onde é que está o furo da bala. Não pense que nós somos pobres, que nós somos um movimento sem terra, que a gente seja um bando de tolo. Muito pelo contrário. Esse aqui sabe que é nosso professor. Tem sido várias vezes nosso professor. O quanto, né, Paulo, que nós temos nos esforçar para estudar, para preparar nossa militância, para incutir, para que as pessoas se apropriem do conhecimento, mas não de qualquer conhecimento. Conhecimento por conhecimento, tecnologia por tecnologia, tem muitas. A gente quer saber a qual é que pondera o povo, qual conhecimento, qual tecnologia que nos interessa a nós cidadãs, brasileiros, trabalhadores, juventude, vocês que estão no serviço social, que eu tenho uma paixão e uma admiração e uma esperança muito grande nesse segmento. Que tipo de servidor do serviço social nós precisamos? É aquele cordeirinho? É o leva e traz? É o que diz amém para tudo que é coisa? Ou é aquele que combina duas dimensões fundamentais: profissionalismo, competência, saber fazer bem e ser o melhor, não o melhor no sentido burguês da palavra, o melhor no sentido do profissional. E a outra é a visão crítica das coisas. Se a gente perder a capacidade, né, pessoal, da visão crítica, nós vamos virar uma barbárie desgraçada. Eu ando ultimamente meio desgostoso de mal. Por isso eu acho que a nossa pressão sobe, a dor de estômago vem, e porque a gente vai, batalha, e dá a impressão que nós nunca saímos do lugar. E ainda parece que vamos regredindo. Ultimamente estamos acumulando mais derrotas do que vitórias, nesse sentido estratégico da disputa dos dois modelos, que eu queria que vocês procurassem me ajudar a entender. Assim, é uma disputa de dois modelos. Na agricultura brasileira, não é questão de sem terra, não sei com quem, simplesmente. Isso é muito pouco. É muito mais que está em jogo. É o país nosso que está em jogo. É o nosso presente e o nosso futuro. É a água, é o pré-sal, é os recursos naturais, é os alimentos, é o tipo de sociabilidade que nós vamos ter. Se é que nós vamos ter, hoje está se questionando, né? Até que nós vamos parar com isso aí. Do jeito que está o dito meio urbano, né? Essa parafernália, tipo Florianópolis, né? Se todo mundo sair de carro, não precisa nem todo mundo sair, eu acho que a metade resolver sair de carro mais ou menos na mesma hora e tal, já empaca tudo, arranca tudo, vira um estresse. E eles chamam isso de progresso, de desenvolvimento. As pessoas se acham grandes, né?
dirigindo um carro e tal, tem uns que tem 2, 3, né? Tem 2, tem o marido, a mulher, o filho, o neto, 4. Haja garagem para tanto carro. E por que não se investe no transporte coletivo? No transporte coletivo, a questão ferroviária, a questão aqui, aqui, né? Estamos numa ilha. Por que não se faz? Isso é sustentabilidade. E é a questão dos alimentos. O que é que vocês estão comendo, nós hoje, principalmente vocês na cidade, vocês estão comendo veneno. O ano passado foi 5 litros de veneno por brasileiro. Foi 1 bilhão e 200 milhões de litros de veneno que foram jogados nas terras brasileiras. Na terra, na água, no ar, no nosso estômago, no nosso cérebro, no sangue. E vai aí os cânceres, vai aí o nascimento de criança prematura, com problema disso, com problema daquilo. O negócio é para chorar, como é para ali. Para chorar. Para chorar. Então, esse é o debate. Quando sem terra vem para a capital, tem gente que diz, olha, estamos aí de novo, que agora tem diminuído um pouco, né? Que a crise está tão feia que até para vir para a capital não está fácil. É os ônibus, é o gasto, é isso, é aquilo, uma crise. O que a gente vem? Então, esse olhar, nós estamos analisando a conjuntura nesse momento, da parte que mais me toca aqui, olhando o campo brasileiro, a agricultura brasileira, e haja cidadão nesse mundo que consiga viver e sobreviver sem um alimento. O cara pode se olhar na frente do computador, se distribui, e ver se dali, algum momento do dia, o cara vai ter que sair, vai comer alguma coisa, um feijão, alguma coisa, ele vai ter que alimentar o estômago. O computador não vai dar. Eu não sou contra o computador, muito pelo contrário, não me interprete mal. É que é essa questão, a batalha dos alimentos, soberania alimentar, a questão da água, são questões que não é do sem terra, minha gente. Não é questão de sem terra, é questão de MST, é questão de soberania nacional, de soberania alimentar, é questão do país, questão do país. E se persistir esse modelo de agricultura perverso, cruel, destrutivo do exterior que está, aonde é que nós vamos parar? Porque eles não pensam, pessoal, em produzir alimentos. Eles falam que é para produzir alimentos. Na verdade, não é isso. A lógica deles é o lucro. É lucro e deu, meu irmão. Deu lucro, tá bom, não deu lucro, cai fora. Já tem sacos de soja vendida, 6 sacos de soja já vendidas antecipadas na Bolsa de Valores. Virou mercadoria, virou moeda, mercadoria, é objeto de lucro, não tem nada a ver com o meio ambiente, com o social, com produção de alimentos, que alimenta o povo, nós garantimos o alimento do povo, tem nada a ver. 70% do alimento principal do brasileiro, os brasileiros consomem, 75% são dados do IBGE, do censo, do último censo, não foi nós que inventamos isso aí, é produzido pela agricultura familiar, agricultura camponesa, nos assentamentos da reforma agrária. 70% a 75%. No entanto, nós ficamos com 10%, 15%, ficando a corda, a gente fica com 20% dos créditos, dos recursos. Isso engloba aí um público de uns 4 a 5 milhões de famílias, e eles, o outro lado, pegam 80% do recurso, das tecnologias, dos apoios, dos incentivos do Estado, direto e indireto, e eles são 300 mil. 300 mil. Mas quem manda mesmo, escrevam aí, quem manda mesmo nesse agronegócio capitalista, que rende muito dinheiro para dentro do Brasil e para fora, são 27 mil. 27 mil grandes proprietários, grandes grupos. Esses é que mandam. E o restante? Então, quanto ao quê? Então, essa é a disputa, gente, que tem hoje no Brasil. Quando se fala da luta pela terra, da luta pela reforma agrária, se fala em soberania alimentar, justiça social, biodiversidade, sustentabilidade, diversificação da produção, uma agricultura com povo, com gente. Quando nós falamos também
nas agroindústrias cooperativadas, estamos numa luta, levar o desenvolvimento para o interior do Brasil, desconcentrar o desenvolvimento, desconcentrar, em vez de ser só em 10, 12 grandes polos, que hoje tudo gira em torno disso, tudo não, mas, né? Fala desenvolvimento, não sei o quê, forças produtivas e tal, fala em São Paulo, fala aqui, fala lá, 5, 6, 8, 10 lugares. Nós temos uma outra visão, uma outra perspectiva. Quer dizer, acompanhando, além de democratizar a terra no nosso país, via o processo da reforma agrária, de distribuição da terra, tem que vir acompanhado isso aí da assistência técnica, tem que ter as agroindústrias cooperativadas, tem que ter a questão da educação, da saúde, a infraestrutura, o lazer, a cultura, o que tem de bom na cidade a gente quer que tenha de bom lá no interior, para o jovem, a mulher, o homem, todos gostarem do campo, terem gosto pelo campo, e não ver o campo como um lugar do martírio, do sofrimento, tipo aquele estilo Jeca Tatu. Isso já foi. Nós vamos defender isso aí. É uma agricultura camponesa, familiar, no âmbito da reforma agrária, que tenha um ser humano, um ser social desenvolvido, claro, com as diferenciações que tem no Brasil. O Brasil é grande, o Brasil é um continente, temos uma diversidade cultural muito grande, e isso é bom. Sempre foi visto isso como um problema. Nós não vemos como um problema, nós vemos como uma solução, porque cada povo, cada região, cada bioma tem sua história, tem seus costumes, tem sua cultura, desde a culinária, desde preparar o prato. Você vai do Nordeste agora, uma hora nós estávamos lá no encontro da Coordenação Nacional do MST lá em Aracaju, no Sergipe. Nós do Sul ficamos encantados, ficamos meio abestados lá, porque o café da manhã que eles nos serviram lá era um verdadeiro almoço para nós do Sul. Coisa linda, coisa bonita isso aí. Estão entendendo? Coisa bonita. Era aquele cuscuz com ovo, um banana, fruto, vários tipos de suco, carne de bode, carne de gado. Um cafezão, cara. Pô, isso aqui é um almoço, um puta almoço, que o nosso povo do Nordeste, os assentamentos lá do Sergipe, não ofereceram. Uma culinária, uma diversificação. Você come aquilo com prazer. A gente viu o prazer das pessoas. Então, alimento, gente, é cultura. Alimento não é só a gente encher a barriga de qualquer porcaria, que a gente sai ali pegando uns troços ali, parece mais isopor do que qualquer coisa. Alimento é isso. Então, alimento é cultura, alimento é raiz. E hoje as transnacionais do imperialismo quer tirar de nós, dos camponeses, dos povos, o direito de nós fazer a nossa comida, o direito de nós ter a nossa semente. Isso é uma luta estratégica, isso é luta de classe, não é brincadeira não. Porque por onde vai isso aí? Se tirar o direito nosso dos camponeses, de nós ter a nossa semente, de cultivar e reproduzir a nossa semente, de nós fazer o nosso trato, que inclusive quando vocês irem lá, a gente poder oferecer para vocês, ó pessoal, entendeu? E a gente convida, já aproveito, né, para, né, Giovanni, incentivar a turma a fazer visita, né, a vocês fazerem roteiros de visita nos assentamentos, nas nossas áreas e tal, e nós recebemos, mas tem um prazer muito grande, cara. É a coisa que eu adoro, que eu me sinto o ser mais feliz do mundo, que nem um passarinho livre, é quando a gente recebe as pessoas que vão ao nosso encontro e a gente poder oferecer aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, aquilo que foi produzido aqui, ó, do suor do nosso trabalho, que não foi tirado, não foi explorado de ninguém. Isso a burguesia, o imperialismo, o agronegócio quer tirar de nós, no mundo inteiro. E o companheiro Egito era um entusiasta dessa luta, da construção da via campesina. Mais do que ninguém, ele foi. Obrigado. Então, essa é a disputa, isso é luta de classe, isso é disputa de projeto. Então, eles querem tirar. No caso das sementes, com a questão dos transgênicos, já conseguiram em parte. É um horror isso aí, é um horror. Hoje, tive esses dias no Mato Grosso do Sul, ajudando, dando uma força para acompanhar o Mato Grosso do Sul. O Egídio estava lá há mais de 20 anos, companheiro, veio a falecer. E lá no assentamento do Itamaraty, o pessoal estava no assentamento,
Veja que a coisa é grave desse sistema. Diz que vai uns 3 anos o pessoal recuperar a semente da soja convencional. Falando com o companheiro que está lidando com as sementes lá, uma cooperativa, que vai uns 3 anos para eles recuperar de novo a semente do soja convencional, porque o transgênico tomou conta. Então, a questão da transgenia, isso aí tem muito, além dos danos para o meio ambiente, para a saúde, os riscos para frente, ele tem um dado que é eles tomar conta das sementes, tirar dos camponeses, que é uma questão milenar, começou lá com os povos indígenas, depois com as mulheres, aqui as companheiras mulheres sabem, né? Quem criou a agricultura, quem criou a diversificação da agricultura, pela primeira vez na história da humanidade, foram as mulheres. Os homens viam a caça, né? A caça e a pesca, e as mulheres, então, 10 mil anos atrás, 12 mil, foi as que fizeram a horta. Preparavam sementes, testavam aqui, testavam ali, foi tal e tal, então. Um aplauso às companheiras mulheres, lembrando hoje o debate, mas está muito atrás. Está longe, a história vai ser longe. Tá? Então essa é a luta que o movimento sem terra está enfrentando na atualidade. Não é uma luta mais só de enfrentar o latifundiário em si. De nós entrar, fazer uma ocupação, o índio desapropria a área do latifundiário. Agora é uma outra fase. Agora a nossa luta se volta, ela enfrenta. Não que nós quiséssemos também, não sei se nós queríamos isso ou não, de ter um inimigo tão poderoso, né? Desse tipo, talvez pudesse ser mais leve. Mas a realidade, e como a gente sempre fala, da realidade, o mundo real e não o mundo das nossas belíssimas ideias, da nossa cabecinha, a realidade que hoje o nosso enfrentamento na luta pela terra, da reforma agrária no Brasil e a luta da agricultura familiar camponesa, se confronta contra esse modelo, que é articulado, que é relacionado e articulado a nível mundial. O mesmo modelo, as mesmas transnacionais que a gente enfrenta aqui, elas estão na Índia, estão na África, estão na Europa, estão no continente asiático, pela América Latina como um todo. Então esse é o nosso grande inimigo, essas corporações, essas transnacionais, e a força que essa gente tem dentro dos governos, dentro do executivo, do legislativo e do judiciário brasileiro, estou falando, vocês não fazem ideia. E, inclusive, no campo também da dita esquerda, eles já entraram, fizeram estrago, e gente que era do nosso lado já não está mais do nosso lado, já pulou para o lado de lá. Então nós estamos ficando, como diz o caboclo lá na região serrana, né? Estamos ficando só com o topo do facão. Entendeu? Estamos peleando com o topo do facão. Mas tem uma lâmina no topo do facão, tem um pedacinho de lâmina só. Mas esse pedacinho de lâmina é venenoso que é o cão. A outra pegar um pouquinho, vai o veneno nosso mesmo. Vai ou não vai? Então, companheiros, trazer um pouco de humor também no final aqui, para dizer que nós analisamos essa conjuntura com preocupação, com responsabilidade, com seriedade, sabemos do papel do movimento público, temos consciência que o movimento sozinho não consegue alterar essa conjuntura, não consegue alterar essa correlação de força. E eu puxei esses dias aqui, né, Fulano? Puxei bastante a brasa, não para o nosso assado da reforma agrária e tal, mas fiz como provocação nesse espaço para vocês ajudarem a nos compreender, a se entender no diálogo, que essa batalha, essa luta, vai para muito além do movimento. Os alimentos, as sementes, a água, o ar, a biodiversidade, a natureza, o jeito que está montado hoje, a sociedade brasileira, essa estrutura de sociedade, que vocês já viram, né, gente? Vocês já tocaram, eu acho, que nessa estrutura de sociedade não tem como a gente ser feliz. Então, eu tento ser feliz, eu sou otimista pra caramba, né? Nessa da busca da felicidade nossa, individual, coletiva e tal. Mas dentro desse sistema, não é demagogia, é sério, é difícil de a gente encontrar a tal da felicidade.
Então, a nossa luta maior nesse processo, por mais complicado que esteja a correlação de força, por mais que nós tenhamos sofrido umas derrotas pesadas, e nesse campo que eu estou falando, que eu conheço bem, há 33 anos de militância, como falei com o Marco, intensiva, sem nunca ter tirado uma fériazinha sequer. E tal. Ontem completei 56 anos, grande merda, né? Agora, quando o cara passa de 50, o cara não faz questão que ninguém ligue para dar parabéns. Pelo amor de Deus, cara. Então, a gente não pode perder, mesmo que nós fiquemos solitos, peleando. Aquele ideário que é da transformação social. Quando nós criamos um movimento, nós calibramos 3 grandes objetivos estratégicos: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar pela transformação da sociedade, pela mudança da sociedade. Porque dentro dessa sociedade, desse sistema, aí não é discurso de esquerdista, porra nenhuma, é dado de consciência da realidade do cantando. Se nós não levarmos o nosso povo uma mudança de jeito, de ser, de comportamento e tal, para lá na frente nós transformar a sociedade, a barbárie vai tomar conta. Já está tomando. E de muitas formas. E muitas vezes, companheiros, é de forma que a gente não está se percebendo. A gente enxerga aquela barbárie mais da violência, mais escrachada, do sangue derramando. Mas tem outra barbárie. Tem outra barbárie que eu acho que é pior, que é da alienação, que é das pessoas não ter projeto, que nós temos uma juventude sem projeto, sem mística, entendeu? Você, onde se para para ouvir o que o pessoal fala e tal, chega a dar um ruim dentro da gente. Então, acho que a gente não pode se entregar. Não está fácil, está difícil, mas entender também que esse sistema, estou concluindo, inclusive o dito agronegócio, ele tem muitos pontos fracos, ele tem muitos pontos vulneráveis, ele tem muitas contradições, que muitas delas já estão aparecendo, e mais vão aparecer logo na frente. Vai vir uma crise, não se engane, isso aí não é a de eterno, não. Vai ter crise, e aí na hora da crise, a gente tem que estar preparado, organizado, preparado para dizer, agora é por aqui que nós vamos caminhar. Então, muito obrigado pela atenção dos companheiros e companheiras.